eu sou a Iana. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de análise comparativa da eficiência na resolução de problemas de decisão multicritério em grupo. Inicialmente, a proposta do projeto era fazer uma comparação entre a teoria dos jogos e do modelo gráfico da resolução de conflitos. Porém, durante os estudos realizados da teoria dos jogos e nas situações que foram analisadas, se fez sentido uma alteração da análise para jogos não cooperativos em comparação com jogos cooperativos. Então, se propôs uma comparação entre a solução de equilíbrio e a solução de barganha de Nash, que é para jogos cooperativos, a fim de verificar se ambas as soluções são possíveis no auxílio da tomada de decisão em grupo. Então, nesse trabalho foi realizado um estudo sobre a teoria dos jogos, se ela poderia auxiliar na tomada de decisão, onde se tem conflitos de interesse, desde conflitos grandes, como o planejamento hidroelétrico de uma cidade, quanto conflitos pequenos, como a decisão de destino de viagem de um grupo. Então, foi estudado alguns sistemas ambientes onde existem esses tipos de conflito, assim como foi também estudado alguns equilíbrios de jogos não cooperativos e a solução de barganha de Nash. Então, compreendendo a diferença entre o jogo não cooperativo e de um jogo cooperativo, no primeiro caso, nós temos que todos os jogadores que estão para ser tomada a decisão têm conhecimento sobre os outros jogadores e também sobre as decisões que eles podem tomar. Porém, eles agem de forma independente, não visando maior ganho individual. Enquanto no jogo cooperativo, os jogadores eles têm uma oportunidade de negociação em grupo, a fim de que eles consigam o ganho total do grupo. Então, eles conseguem fazer uma negociação ou barganha. Então, essa é a principal diferença que ocorre entre jogos cooperativos e não cooperativos, é que em jogos cooperativos existe uma possibilidade, existe a negociação, em que não ocorre nos jogos não cooperativos. No caso da solução de barganha de Nash, ele traz essa proposta de ter um maior ganho no grupo com uma solução única. Então, em alguns casos, a gente pode considerar o grupo como sendo um próprio jogador, apenas um jogador. Então, nesse caso, no momento em que os jogadores tinham acesso à informação dos outros jogadores, que foi o que aconteceu nas simulações em que fizemos para comparação da análise, visando o maior benefício de todos e com relação às suas preferências e estados possíveis. Então, fez sentido a alteração com relação à comparação entre jogos não cooperativos e jogos cooperativos, como vai ser visto aqui nas simulações. Então, para fazer essa comparação, a gente fez algumas simulações, a gente fez simulações testes e mais 20 simulações com relação aos casos para fazer a comparação entre o equilíbrio de Nash e a solução de barganha. Essas simulações foram feitas com 5 participantes por grupo. Cada grupo era apresentado 3 casos em que eles tinham que fazer uma tomada de decisão inicialmente individual e depois eles tinham 15 minutos para fazer uma negociação e fazer uma tomada de decisão em grupo. Os casos apresentados eram, primeiro, o destino de viagem, então tinha alguns critérios a serem analisados pelos participantes, como o tempo de viagem, duração de estadia, o câmbio e as atrações culturais. O segundo caso era uma escola de inglês, em que o grupo iria estudar, em que alguns dos critérios analisados eram a distância, o custo do material didático, o tamanho da turma, a quantidade de aulas. E no terceiro caso, o grupo era apresentado a uma proposta de presidente de uma empresa onde eles eram sócios. Então, os critérios do presidente a ser eleito seriam anos de atuação na área, cargos de liderança ou ética. Então, eles foram colocados nessas situações e tinham que fazer suas tomadas de decisões, tanto individuais quanto em grupos, posteriormente. Então, foi realizada a comparação, assim, pegando as informações que o grupo passava a cada simulação, foi passado esses dados, no software, tanto para o equilíbrio de Nash quanto para a solução de barganha,
e foi comparado às resoluções. Então, ao todo foram feitas 20 simulações, além das testes, e onde teve 60 comparações, considerando os 3 casos. Então, para o primeiro caso, a solução de equilíbrio de Nash, e tanto a solução de equilíbrio de Nash quanto a solução de barganha apresentaram em torno de 50% de acerto. Porém, é visto que, apesar deles terem uma porcentagem semelhante de acertos, os acertos semelhantes, ou seja, com a mesma alternativa apresentada pelas soluções, foram de apenas 35%. O mesmo vai ocorrendo tanto para a solução de que, no caso da escola de inglês e posteriormente no caso do novo presidente da empresa. Então, a taxa fica em torno de 50%, mas semelhante vai de 35%, 30% a 25% de acerto semelhantes nas soluções. Então, a gente observa uma taxa de similaridade que decai entre os casos. Isso a gente comparou como se a complexidade desses casos, então era observável durante as simulações que o grupo tinha maior dificuldade com relação às discussões feitas a cada caso. O primeiro caso era mais tranquilo e depois ia tendo maior dificuldade para o grupo chegar a um consenso. Então, a gente observa isso também através dessa queda na taxa de similaridade. Porém, ambas as soluções apresentaram taxas próximas de acertos, então a gente verifica uma baixa coerência entre as soluções, né, de 30%, 35% e 25%, mas no geral ambas apresentaram uma quantidade semelhante de acertos. Então, sendo possível uma análise aí sobre verificar se é possível realmente a utilização da solução de barganha de Nash em jogos do tipo, tanto o não cooperativo, para jogos cooperativos, comparando as duas soluções. Então, foi isso. Muito obrigada.